Neste vídeo, você vai conhecer a história de Adoni-Bezeque, esse misterioso rei citado na Bíblia, que decepava os dedos dos seus inimigos. E, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e inscreva-se agora, e ative todas as notificações. O nome Adoni-Bezeque provavelmente significa Senhor de Bezeque, por isso muitos comentaristas acreditam que esse nome era, na verdade, um tipo de título real do rei cananeu, e a cidade de Berseque ficava localizada ao norte de Canaã, aproximadamente 20 quilômetros de Sequém. Adoni-Bezeque aparece na Bíblia no contexto da sequência da conquista da terra prometida pelos israelitas. Após a morte de Josué, de acordo com o texto bíblico, as tribos de Judá e Simeão atacaram e conquistaram a cidade de Berseque, e é provável que a tribo de Judá tenha sido ameaçada, no norte, pelas forças militares cananeias, lideradas por Adoni-Bezeque, e precisou enfrentar e resolver essa ameaça. Os cananeus formavam um dos grupos que habitavam o território de Canaã, e os israelitas tinham recebido do Senhor a ordem para destruí-los, inclusive limpar a terra de cada um dos outros povos. Fazia parte dos termos da aliança, da qual os israelitas eram parte, conforme nós lemos em Deuteronômio, capítulo 7, e também no capítulo 20. O escritor bíblico de Juízes registra que o Senhor entregou aquele território nas mãos de Judá, e com a ajuda dos homens da tribo de Simeão, a tribo de Judá derrotou os cananeus, e os feriram em Berseque, cerca de 10.000 homens. Adoni-Bezeque, por sua vez, tentou fugir, mas foi perseguido e preso pelos israelitas. E quando a cidade de Berseque foi capturada pelas tribos de Judá e Simeão, o texto bíblico registra um detalhe, um tanto quanto curioso, a respeito da vida de Adoni-Bezeque. O relato bíblico informa que, ao cair pelas mãos dos israelitas de Judá, Adoni-Bezeque teve os dedos polegares das mãos e dos pés cortados. Sobre isso, o texto bíblico diz: "E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés." Em seguida, diante desse castigo, a Bíblia diz que Adoni-Bezeque declarou: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Isso significa que o castigo imposto a Adoni-Bezeque pelos israelitas de Judá não foi algo aleatório. Na verdade, esse era o castigo que Adoni-Bezeque costumava impor aos seus inimigos. Segundo a sua própria declaração, antes disso, ele também havia cortado os dedos polegares das mãos e dos pés de outros 70 reis. E, surpreendentemente, Adoni-Bezeque também identificou o que lhe aconteceu como sendo um ato de justiça retributiva por parte de Deus. Mas aqui surge uma pergunta: por que Adoni-Bezeque, que cortava os dedos polegares dos pés e das mãos de outros reis? A maioria dos intérpretes bíblicos concorda que essa prática de Adoni-Bezeque era um ato de soberania, que servia para impossibilitar que seus reis vassalos pudessem lutar. Isso quer dizer que, com os dedos polegares mutilados, esses reis não eram mais capazes de empunhar uma arma de forma adequada, e nem possuíam mais equilíbrio e agilidade para o combate. E a Bíblia diz que, após ter sido capturado pelos israelitas, o rei Adoni-Bezeque foi levado para a cidade de Jerusalém, onde acabou morrendo. Fora isso, o texto bíblico não fornece mais nenhuma informação sobre a história de Adoni-Bezeque. Alguns comentaristas sugerem que talvez o rei de Berseque tenha morrido em decorrência de alguma complicação pelas mutilações que sofreu, mas não há nenhuma evidência disso. Algumas pessoas também estranham o fato de Adoni-Bezeque ter sido levado para Jerusalém após ser capturado, uma vez que a cidade só foi ocupada pelos israelitas posteriormente, no tempo do rei Davi. Porém, não há nenhum problema nisso. O escritor do livro de Juízes deixa claro que, naquele tempo, a cidade de Jerusalém foi atacada pelos israelitas, mas seus habitantes, os jebuseus, não foram expulsos naquele tempo pela tribo de Benjamim. Veja o que o texto bíblico diz sobre isso. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Então, possivelmente, algum tempo depois, Jerusalém deve ter voltado ao controle dos jebuseus, talvez por falha no processo de ocupação por parte dos israelitas, até que foi finalmente capturada pelo rei Davi. E ainda sobre Adoni-Bezeque, Jerusalém, é importante saber que esse rei cananeu jamais deve ser confundido com Adoni-Zedeque, o rei de Jerusalém, que articulou uma coalizão de reis para lutar contra os filhos de Israel, diante do avanço dos filhos de Israel, sob a liderança de Josué. Foi no contexto dessa batalha entre os filhos de Israel e os amorreus que ocorreu aquele conhecido episódio, em que, na linguagem do observador, o escritor bíblico registrou que Josué orou, e o sol e a lua pararam no céu, conforme nós lemos em Josué, capítulo 10, entre os versículos 12 e 15. Naquela ocasião, o rei Adoni-Zedeque de Jerusalém foi morto por Josué.
junto com os reis de Hebrom, de Jamute, de Laquis e de Debir. Isso fica claro em Josué, capítulo 10, entre os versículos 16 e 27. Portanto, o rei Adonisedeque de Jerusalém viveu antes do rei Adonibezeque, que foi levado a Jerusalém por ter sido derrotado pelos israelitas. Ou seja, Adonisedeque e Adonibezeque eram reis diferentes, e não devem ser confundidos. E se você gostou de conhecer a história de Adonibezeque, inscreva-se em nosso canal